Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Boa noite, crianças. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite com os irmãos, falando mais sobre a palavra do Senhor. Para começar o nosso culto infantil, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Marcos 10, do 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Meus irmãos, aqui nesse texto bíblico, vemos dois grupos de pessoas se relacionando com Jesus e com as crianças. O primeiro grupo, meus irmãos, era o grupo que queria levar as crianças até o Senhor. O segundo grupo, agora de discípulos, era o grupo que estava tentando impedir que as crianças chegassem até o Senhor. Meus irmãos, essa passagem bíblica nos mostra que Jesus se indignou. A gente vê Jesus se indignando com os inimigos, mas é a primeira vez e única que a gente vê Jesus se indignando com seus próprios discípulos. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Será que vocês estão sendo como o primeiro grupo que está levando seu filho ao Senhor? Ou vocês estão sendo como o segundo, estão impedindo o seu filho dos caminhos do Senhor? É sobre isso a mensagem de hoje. Será que Jesus está feliz com você, discípulo, pai, mãe, que traz o seu pequeno discípulo também ao Senhor? Ou ele está indignado? Antes eu gostaria de deixar o meu testemunho pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriel. Eu tive o grande privilégio de nascer num lar cristão. Meus pais sempre oraram comigo e ainda oram. E ao decorrer da minha primeira infância, eles compraram muitas Bíblias. E eu amava manusear aquelas Bíblias e olhar todas as imagens. E às vezes eu rasgava e derrubava, só que a minha mãe não se importava, porque ela achava que se eu estivesse me relacionando com Deus, eu podia olhar. Um dia, a minha mãe estava no trabalho quando eu tinha 3 anos. E chegou um vendedor para ela com uma caixa. Ela falou que era uma jornada bíblica com 12 livros que falava das histórias de Gênesis e Apocalipse. Ela comprou essa jornada e levou para casa. E ela começou a ler essa jornada para a gente. Alguns meses depois, ela terminou os 12 livros. E no final do último livro, ela me fez uma pergunta. Vocês aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu e a Roberta respondemos animados. Claro. A partir daquele dia, eu comecei a sentir uma fé maior e a vontade de ler aqueles livros foi aumentando. Tanto é que eu comecei a ler eles e eu não desgrudava deles. Eu levava para a escola, tanto é que a minha professora Eliane, que está bem ali, tinha que brigar para eu ir para o recreio. Alguns meses depois, eu terminei a leitura dos 12. E depois eu comecei a ler o Novo Testamento da Bíblia normal, com o incentivo da irmã Milka, irmã Célia, do Ministério Infantil e o pastor Helder. Meus irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, e não estou contando isso porque sou um bom leitor. Eu gosto de ler sim, só que eu só consegui gostar de ler porque leram a Bíblia primeiro para mim. Não adianta você ter a Bíblia e ter que falar com seu filho toda hora para mandar ele ler. É preciso você orientar, ler junto com ele. Fazer junto com a criança. Você tem lido a Bíblia com seus filhos? Você tem guiado eles no caminho do Senhor? Tem dado testemunho espiritual para os seus filhos? Tem plantado a semente dentro deles? Tem levado eles para a igreja? Lido a Bíblia com seus filhos? Orado? Então eu quero te fazer a pergunta. Você tem lido a Bíblia? Você tem dado o exemplo espiritual aos seus filhos sobre a leitura da palavra na sua casa? Você tem lido? Você tem tido momentos para aprender com Deus, para orar? Então eu queria te dizer o seguinte, irmão. Você precisa pedir a Jesus que coloque um desejo no seu coração, uma urgência
para fazer cultos domésticos com seus filhos. Você precisa ler as Bíblias com seus filhos, orar junto com seus filhos. Nós não temos essa vontade por conta própria, principalmente nós crianças. É obra do Espírito Santo. Em Filipenses 2:13 diz assim: é Deus quem realiza em nós tanto querer quanto realizar. Pais, como queremos ganhar as nações para Deus, para Jesus, se estamos perdendo os nossos próprios lares? Se as crianças da igreja não se interessarem em ir para os seus próprios cultos, e se o lar não for uma igreja do Senhor Jesus aqui na terra, como aprenderemos a amar Jesus se não formos... Como aprenderemos a amar Jesus se não aprendermos a amar em nossa própria casa? Aonde aprenderemos? Não terceirize a fé de seus filhos, somente a igreja. A igreja contribui muito, eu sou prova disso. Então, pai e mãe, quem planta semente é você. A igreja rega e deixa os seus filhos aproveitarem o máximo o tempo de estar na salinha com seus colegas. Deixa eu te contar uma coisa, isso acaba aos 10 anos. Então, traga seus filhos à igreja. Ensine também os seus filhos em casa. Ore com eles. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Agora, quero chamar o meu amigo José, que irá complementar essa palavra comigo. Obrigada. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos, a evangelização das crianças é uma das coisas mais preciosas e urgentes das famílias cristãs e da igreja. Transformar a vida desde cedo é representar o início de uma caminhada de fé. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: instrui um menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, quando a criança é ensinada desde cedo, é inserido fundamentos espirituais que permanecerão por toda a vida. Eu te pergunto, você, pai e mãe, tem lido a Bíblia juntos? Vocês têm evangelizado seus filhos? Vocês têm orado juntos? Vocês têm reconhecido o amor de Deus por nós? Amados, eu estou aqui para falar também sobre os projetos e programas da igreja, que tem aqui na igreja. E também estou aqui para falar sobre as minhas conquistas que eu consegui nos projetos e programas que teve. Teve um que foi de ler o Novo Testamento, um que foi numa chácara e outro que foi terminar as atividades do Juniores, da revistinha dos Juniores. Amados, pais, incentive seus filhos a lerem e orar juntos a Bíblia. Ler a Bíblia, orar, todo dia, toda hora. Minha mãe sempre me incentiva a ler a Bíblia e orar junto. Quando estou com preguiça, ela fala que é para levantar da cama e orar e ler a Bíblia com ela. E não ficar só quieto na minha cama. E tragam seus filhos para a igreja, para a EBD, para falar com seus amigos na salinha e no final do culto. Amados, orem pelas crianças que estão no mundo. Orem por aquelas que estão na igreja, mas o coração não está entregue. Pais, orem por os seus filhos, leiam a Bíblia, tragam para a EBD. Incentive seus filhos a participarem dos projetos e programas da igreja. Em resumo, evangelizar uma criança é plantar uma semente que frutificará por gerações. É um investimento eterno. Que Deus abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, te agradeço por me amar e cuidar de todas as crianças do mundo. Obrigado porque o Senhor quer que a gente conheça Jesus desde cedo. Abençoe cada criança da igreja, da escola e da nossa família, para que todas aprendam a te amar e seguir teu caminho. Use nossas vidas para falar do teu amor e ajude a gente a ser luz onde estiver. Em nome de Jesus, amém.